Eles costumavam ser pessoas. Meu nome é Danica Craven e sou arqueóloga há uma década. Oportunidades tentadoras muitas vezes caem no meu colo. Alguma relíquia encharcada aparece numa praia egípcia ou um fosso solitário é descoberto. Mas muitas vezes acaba não sendo nada do esperado. Essa é a natureza do jogo. E, com o passar dos anos, menos joias antigas permanecem desconhecidas. Consequentemente, em dezembro passado, fiquei estupefata com uma vantagem nos Alpes bávaros. Ser o primeiro a chegar é um presente que não deve ser desperdiçado. Minha equipe e eu investigamos um recanto gelado perto de Zugspitze e a montanha mais poderosa da Alemanha. 2 dias antes, na sequência de uma terrível nevasca, um painel de aço disforme foi encontrado na neve, a meio caminho de um penhasco íngreme. Amir Langton e eu tínhamos suspeitas quanto à sua origem. As suspeitas foram confirmadas quando nossa equipe descobriu algo próximo ao local onde o painel foi encontrado. Concreto. Eu te disse. Eu me regozijei. Eu sei que você fez isso, Amir riu. Mas modere suas expectativas, Dani. Não sabemos o que encontramos. Pode não haver uma entrada. Ah, está aí, assegurei a ele. E, 1 hora depois, ouviu-se o som satisfatório de metal contra metal. Enzo Flores, nosso escavador-chefe, descobriu uma porta metálica elevada. Esgotado por um dia de trabalho, ele finalmente deixou a pá cair na neve. Seguimos o exemplo, largando nossas ferramentas. Embora eu estivesse cavando significativamente mais devagar do que os trabalhadores corpulentos, ainda sentia uma sensação de realização. Um sorriso se alargou em minhas bochechas. Caramba! Isso está escondido sob a neve há décadas, Amir sussurrou. Inacreditável! Você ama essa palavra, não é? Eu sorri. Mesmo quando entrarmos e vermos provas inegáveis, você ainda me chamará de delirante. Bem, é isso, disse ele, coçando o pescoço. Como vamos entrar lá? Não com este equipamento miserável, disse Enzo. Precisaremos de algo resistente para arrombar a porta. O homem, uma figura corpulenta com bochechas rosadas e congeladas, nos conduziu para fora do túnel de neve que passamos horas cavando. Explosivos? Anselmo Becker perguntou. Calma, garoto. Um sistema hidráulico deve resolver o problema, disse Enzo. Mas não vamos abrir esta noite. A neve está caindo. A luz do dia se foi. Todo mundo está com frio e cansado. Eu bufei. Mas nós. Esta noite não, senhorita Craven, Enzo insistiu. Amir. Eu disse, voltando-me para meu amigo em busca de ajuda. Meu colega encolheu os ombros. Desculpe, Danica. Não poderemos fazer nada sem Enzo e seus homens. Mas este é um reduto alemão desconhecido, eu disse. Em 24 horas, não seremos os únicos aqui. Você sabe que aquele local já deve ter contado a todos sobre o painel que encontrou. Vamos fazer as malas e ir para a cidade, disse Enzo com firmeza. Vejo você de manhã. Uma ideia me ocorreu. Amir, vamos acampar aqui, eu disse. Guardamos o túnel. Fazemos uma reivindicação. Este é o nosso sítio de escavação e não quero que ninguém o acesse. Eu desaconselho fortemente isso, senhorita Craven, advertiu Enzo, esfregando a mão enluvada na testa vermelha. Além dos turistas no Resort Glue, ninguém dorme na montanha. Acampar aqui não é seguro. Deixe uma barraca para nós e ficaremos bem, prometi. Amir, você está feliz em ficar comigo? Meu parceiro assentiu. Claro, Dani. Enzo rosnou, passando por nós e começando a arrumar seu equipamento. Agradecemos sua ajuda, Enzo, eu disse. Você não precisa apreciar isso, ele bufou. Eu não sou pago para ser apreciado. E eu com certeza não sou paga para ser babá. Com isso, Enzo Flores e seus homens começaram a descer a encosta montanhosa abaixo de nós, em direção ao caloroso abraço das luzes da cidade. Sinto muito, Amir, eu disse enquanto nos enfiávamos em nossos sacos de dormir.
Ele encolheu os ombros, sorrindo. Eu respeito você, Danica. Você é mais dedicado a esta linha de trabalho do que qualquer pessoa que conheço. Você merece esse achado. Então, vamos protegê-lo. Estou sendo paranoico, suspirei. Não há dúvida sobre isso, Amir riu. Mas não faz mal estar seguro, não é? Nós nos chutaríamos se alguém invadisse nosso local recém-escavado. Fizemos o trabalho duro. Eu sorri. Quero dizer, foi feito principalmente por Enzo. A maior parte foi feita por Enzo, concordou Amir, e nós rimos. Obrigado, eu disse. Você é sempre tão sensato. É um talento meu, ele sorriu. Enquanto cochilava, nunca me senti tão seguro em minha vida. Enrolado em um confortável casulo de algodão, fui acalmada pelas rajadas estridentes e pelo tecido ondulante da barraca. Nossa barraca bloqueava a entrada do túnel de neve e a porta de entrada para um abrigo escondido da Segunda Guerra Mundial. Foi a joia da minha carreira. Minha vida. Essa sensação aconchegante de realização não durou, entretanto. Amir e eu fomos acordados por um rugido rouco nas primeiras horas da manhã. O que é que foi isso? Meu amigo ofegou, sentando-se direito. Não sei, respondi sem fôlego, esfregando os olhos. Soou. Fui interrompido pelo som da neve sendo esmagada sob um peso imenso. Algo muito pesado e lento para ser humano. Deve haver um animal lá fora, sussurrou Amir. Que animais seriam pegos nesta nevasca? Perguntei. E não era uma pessoa. Nenhum de nós contestou isso. As flexões eram muito altas. Embora nossos instintos corporais devessem ter nos mantido dentro da barraca, nossas mentes intrigadas levaram a melhor sobre nós. Minha mãe sempre disse que a curiosidade seria a minha morte. Amir limpou a garganta. Você? Sim, respondi antes que ele terminasse sua pergunta. Meu colega abriu timidamente o zíper da barraca e espiamos a montanha escura, envolta por uma chuva incessante de manchas brancas. Perto da borda do nosso acampamento, iluminados pelo alto holofote que Enzo havia deixado para trás, trilhas profundas conduziam pela neve. Algo havia contornado o local. E, por um segundo assustador, além dos holofotes, vi uma forma negra desaparecer de vista e uma figura imponente escondida pela neve torrencial. Você viu aquilo? Eu chorei de horror. Não, respondeu Amir, franzindo a testa. O que foi isso? Não sei, eu disse. Não parecia um animal. Bem, ninguém deixou essas pegadas, disse ele, apontando para as enormes pegadas. Tinha que ser um, e eu não sei. Que horas são? Verifiquei meu relógio. Quase 4 da manhã. Enzo e os outros devem chegar aqui em algumas horas. Meu amigo assentiu. Vamos voltar a dormir. Ficaremos quietos. Se o animal estivesse planejando nos atacar, já o teria feito. Amir, estive pensando em uma coisa, eu disse. O que? Ele perguntou. Fiz uma pausa, apontando para o achado arqueológico ao lado do meu saco de dormir. Este painel de aço está amassado e desgastado. Eles tiveram uma tempestade terrível aqui, disse Amir. O mau tempo é comum nos Alpes da Baviera. Esta fortaleza alemã está enterrada sob a neve. Está embutido na montanha. Não creio que uma tempestade tenha desalojado o painel, Amir, falei. Alguém o removeu, talvez. Podemos não ser as primeiras pessoas a encontrar o abrigo. Você precisa parar de se preocupar com isso, disse meu colega. Ninguém nos derrotou. Devíamos descobrir, eu disse, já vestindo meu equipamento. Certamente não conseguirei dormir agora. Amir gemeu, antes de assentir e se vestir. Com as tochas preparadas, entramos no mundo congelado de Zugspitze, totalmente sozinhos na escuridão. Não há esperança de que a luz do sol nos guie por mais 3 ou 4 horas. E eu sabia que Amir estava certo. Devíamos ter esperado. Mas eu já fazia isso há anos. E isso me custou muitas oportunidades.
Eu não cometeria esse erro novamente, por mais imprudente que isso possa parecer. Viver era mais importante do que sobreviver. Você ressaltou que o painel parecia conter ripas de ventilação, eu disse. O metal amassado tinha aquele formato vago. Claro, Amir encolheu os ombros. Então, se ele se libertou, pode ser outro ponto de acesso à fortaleza, apontei. Mas este bunker pode ser enorme. O sistema de ventilação pode estar em qualquer lugar. Você não está pensando seriamente em fazer mais escavações a esta hora, está? Ele perguntou. Como eu disse, o painel já se libertou, ou a Mãe Natureza ou outra pessoa já fez a escavação para nós, eu disse. Vamos dar uma olhada. Tenha em mente que 48 horas de neve fresca provavelmente cobrirão tudo o que foi descoberto, observou Amir. Eu sei, eu disse. A 30 metros da lateral da tenda havia uma bandeira, que marcava o local onde o painel for encontrado. Nosso ponto de partida para a escavação. O pequeno mastro e seu tecido esvoaçante usavam cobertores grossos e nevados. O que você espera encontrar? Amir perguntou. Pense nisso, eu disse. Um sistema de ventilação sem ripas. Isso pode fornecer outro ponto de acesso ao bunker. Espere, disse Amir, apontando para uma rocha saliente a 30 metros encosta acima. Vê isso? Apertei os olhos em meio à neve e vi o que Amir havia visto. Listras vermelhas tingiam a neve na superfície calcária. Estremeci. É aquele. Sangue, Amir terminou friamente. Eu estava errado sobre aquele animal. Não é inofensivo. Devíamos ir para a cidade. Eu balancei minha cabeça. Não vou parar agora. Meu amigo gemeu. Não seja estúpida, Danica. Você não vai seguir essa trilha. Mas eu já tinha começado a caminhar pela neve, iluminando o caminho com minha tocha assim que passei além do alcance dos holofotes. Pelo amor de Deus. Danica, você sabe que terei que segui-la, Amir grunhiu, caminhando atrás de mim. Você não precisa vir comigo, eu disse. Eu só preciso conhecer este lugar antes de qualquer outra pessoa, Amir. Esta é a nossa descoberta. Mas meu colega correu atrás de mim e lutamos contra a brisa obstinada. A trilha sangrenta continuou por 100 metros, pintando uma linha terrível e ondulada na parede coberta de neve. Parou num buraco na face da rocha, um buraco cavernoso de metal retorcido. Eu estava certa e eu engasguei. Essa estrutura é maior do que jamais imaginamos. Não sei como me sinto em relação a isso, disse Amir. Devíamos esperar por Enzo e os outros. Será de dia quando eles chegarem. Não vou fazer você me seguir, eu disse. Eu me sinto culpado o suficiente por pedir para você acampar nesta montanha gelada. Olha, se alguém removeu aquele painel de ventilação, então, e Amir suspirou. Já fomos derrotados nesta descoberta, Danica. Acabou. Desculpe. Balancei a cabeça, tremendo. O metal está se curvando em nossa direção, Amir. O que quer que tenha removido o painel, foi feito de dentro da ventilação. Apontei a luz da minha tocha para o poço enegrecido, revelando um duto de ventilação enferrujado. Um túnel de metal que desviava rapidamente para a esquerda. A entrada do túnel estava parcialmente preenchida com neve fresca. Entrei, surpresa com a largura e a altura da ventilação. Agachei-me ligeiramente, mas era uma passagem larga. Dani, por favor, implorou Amir, agarrando meu braço. Não faça isso. O sangue é... Tem alguma coisa aí, interrompi, removendo delicadamente sua mão. Volte para a tenda, Amir. Ligue para Enzo. Mas não voltarei até ver a fortaleza com meus próprios olhos. Esta será a maior descoberta da história arqueológica. Amir não se virou, entretanto. Ele me seguiu a contragosto até o duto de ventilação. Nossas botas chapinharam na neve e então veio o barulho de qualquer gosma marrom que jazia aos nossos pés, provavelmente sangue, mas estava misturada com alguma coisa. Eu não gosto disso, Amir sussurrou, sua voz ecoando pela incessante câmara de metal.
O fedor é insuportável. Pelo menos mascara o odor corporal, brinquei. Não estou com humor, Dani, disse Amir. Tudo isso parece. Oh meu Deus, e eu engasguei. Parando no meio do caminho, olhei para o buraco no chão da ventilação. O buraco que teria me reivindicado se eu tivesse dado mais um passo. Quando Amir e eu apontamos nossas tochas para lá, vimos um pequeno quarto. Os alojamentos dos soldados há muito desaparecidos. Lá dentro havia 2 beliches, mal presos por madeira podre e cobertos com colchões cheios de larvas. O horror da nossa descoberta finalmente encheu meus ossos, paralisando minha coluna. E Amir viu isso em meu corpo rígido e imóvel. Você viu o bunker. Nós fomos os primeiros. Devíamos voltar agora, ele implorou. Isso não está certo. Nenhum ser humano fez esse buraco, eu disse. Nenhum animal. Menos ainda um motivo para ir até lá, insistiu Amir. Eu estou te implorando, Dani. Precisamos ir embora. Agora. Antes de encontrarmos aquela coisa que você viu. O que escapou deste lugar? Eu perguntei, tremendo. Eu preciso saber, Amir. Dani. Meu amigo protestou enquanto eu colocava minha lanterna no bolso. Não faça isso. Ajude-me, eu disse enquanto me sentava e pendurava as pernas na abertura da ventilação. Não vou, disse ele. Bem, vai doer quando eu cair no chão, dei de ombros. Meu colega suspirou, vendo que eu não estava blefando, e colocou sua tocha no chão, iluminando o túnel. Então ele segurou meus braços com força enquanto eu deslizava cautelosamente pela borda do buraco. Eu me senti como uma criança ousando tirar o dedão do edredom, apesar dos monstros debaixo da cama. Coloquei um pé no beliche de cima e baixei a segunda perna delicadamente. Num movimento rápido, libertei-me do aperto de Amir. Gritei quando o colchão e as tábuas de madeira desmoronaram sob meu peso. Dani. Amir chorou. Meu amigo pegou sua tocha e pulou rapidamente no buraco, aterrissando com um baque retumbante. Enquanto eu me sentava ereta, perdida em um monte purulento de madeira podre e algodão imundo, notei Amir mancando em minha direção. Você está bem? Ele fez uma careta, ajudando-me a ficar de pé. Estou bem, eu gemi. Você é? Acho que torci o tornozelo, disse meu amigo. Eu estremeci. Sinto muito, Amir. Isso foi. Você estava certo. Isso era muito perigoso. Vamos. Vamos levar você de volta ao acampamento. Ele balançou sua cabeça. Sou forte o suficiente para levantar você de volta, mas você não será capaz de me levantar. Sem ofensa. Mas você precisa de ajuda. E se você quebrou alguma coisa? Perguntei. Não há muito que possa ser feito agora, suspirou Amir. É por isso que eu disse que deveríamos esperar até de manhã. Eu sei, eu disse, abraçando o homem com força. Desculpe. Eu mencionei isso? Sim, mas não o suficiente, ele sorriu. Ainda assim, você estava certo. Este lugar é real. E é inacreditável. Sua palavra favorita. Você vai continuar dizendo isso? Eu ri. Aceite a vitória, disse ele. Tudo bem, respondi, sorrindo fracamente. Eu te disse. Você vai continuar dizendo isso? Ele perguntou, sorrindo. Por um momento, esquecemos os sons que ouvimos na montanha. O sangue na neve. A forma negra que eu tinha visto à distância. Nenhuma dessas coisas importava. Amir e eu éramos exploradores novamente. Cego ao perigo. Exultante com nossa surpreendente descoberta. De qualquer forma, a melhor opção seria içá-lo até a ventilação, disse Amir. Você deveria buscar Enzo e depois voltar aqui. Olhe isso, eu disse, ignorando meu amigo. Um jornal. Em um pequeno armário no final do beliche demolido, havia um livro empoeirado, com capa de couro. Eu soprei as teias de aranha e afastei uma aranha persistente.
O diário foi escrito em alemão, claro, mas sou fluente. O diário de Konrad Vogel, traduzi. Isso é ótimo, Dani, disse Amir. Agora, vem aqui para que eu possa levantá-lo. Tudo bem, suspirei, guardando o diário no bolso. Vou voltar correndo para o acampamento e ligar para Enzo. Nós vamos tirar você daqui. Ele vai ficar chateado, avisou Amir, preparando as mãos para me levantar. Encolhi os ombros, subindo nas palmas robustas de Amir. Ele está sempre chateado. Desta vez, ele vai ficar muito chateado, ele grunhiu, me levantando através do buraco. Tudo vai ficar bem, preocupado, eu disse, subindo no duto de ventilação. Vou voltar correndo. Não vá a lugar nenhum. Engraçado, disse Amir. Não se importe comigo. Vou apenas tirar uma soneca neste colchão duro. Corri pela ventilação e emergi na nevasca, que parecia impiedosa depois de ser protegida por um castelo de aço e concreto. Lutei contra os elementos, voltando para o acampamento. Uma vez dentro da barraca, usei imediatamente o telefone via satélite para entrar em contato com Enzo, se meu celular não estava recebendo nenhum sinal. São 4:30 da manhã, murmurou o homem ao telefone. Por que você me acordou, senhorita Craven? Respirei fundo, me preparando para uma palestra. Amir e eu encontramos algo. O que você quer dizer? O homem rosnou. Ouvimos passos, então encontramos um rastro de sangue e comecei. Enzo fez uma pausa. Não deveria haver nenhum animal selvagem na montanha. Certamente não com este tempo. Não era um animal selvagem, Sr. Flores, eu disse. O sangue levou a um duto de ventilação. É outra forma de acessar a fortaleza. Você, Enzo, latiu, antes de se recompor. Você explorou um edifício centenário desconhecido sem supervisão à noite. É isso que você quer me dizer? Bem, tivemos um pequeno acidente, engoli em seco. Senti a raiva de Enzo pelo telefone. O que aconteceu, senhorita Craven? Amir machucou o tornozelo, sussurrei timidamente. O que? Enzo rugiu. Onde ele está agora? No bunker, eu disse. Voltei ao acampamento para pedir ajuda. Temos que tirá-lo de lá. Fique onde está, o homem rosnou. Não vá a lugar nenhum sem nós. O telefone ficou silencioso e eu não tive nada a fazer a não ser sentar e esperar. Levaria 1 hora para Enzo me encontrar, no mínimo. E eu não queria causar mais problemas. Mas então me lembrei com entusiasmo do que havia em meu casaco. Tirei do bolso o diário de Konrad Vogel. 2 de janeiro de 1948. Já se passaram quase 3 anos desde que vencemos a guerra. O comandante Meyer, porém, insiste que a superfície continua insegura. O Führer conquistou o mundo, mas as baratas permanecem, é claro. Uma resistência que procura nos esmagar. A Baviera está em guerra. É por isso que devemos permanecer escondidos até que as forças alemãs cheguem para nos salvar. Escondido no Tollerberg, a fortaleza mais poderosa do nosso líder. Tenho dúvidas, mas nunca as expressarei em voz alta. Até mesmo escrever essas coisas colocará minha vida em risco, mas devo escrever meus pensamentos. Estou ficando louco. Não posso mais reprimir esses sentimentos. O cabo Fischer morreu hoje. Tive o privilégio de limpar seu quarto. E encontrei este diário vazio nos pertences dele. Estranho que ele nunca iria usá-lo. É um sinal. Deus deseja que eu faça algo mais do que apodrecer nesta merda. Então, deixe-me tirar isso do meu peito. Existem 2 verdades possíveis. A guerra continua ou perdemos. Mas não vencemos. Por que ainda estaríamos escondidos aqui? 27 de fevereiro de 1948. É mais difícil manter um diário do que eu pensava. Mesmo sem nada para fazer aqui, a mente divaga. Vagueia por lugares estranhos. Uma das salas de colheita falhou na semana passada. Eu não sei por quê. Tollerberg está repleta de tecnologia avançada.
coisas além da minha compreensão. Mas temos dezenas de salas de colheita. Nós ficaremos bem. Eu realmente não me importo, desde que eu seja alimentado. Mas sinto a onda de dissidência que se aproxima. As pessoas estão com raiva e com medo. E não é bom estar com homens assustados numa jaula. Claro, temos comida em abundância, mas quanto tempo vamos ficar aqui? O que acontece quando mais salas de cultivo falham? Em algum momento, não teremos o suficiente para alimentar todos. Eu voto que paremos de alimentar os prisioneiros. Não partilho dos ideais do nosso líder, embora seja uma traição dizê-lo. No entanto, não simpatizo com os britânicos e os franceses. Deixe-os morrer de fome. O comandante Meyer disse-nos que as salas de colheita não iriam falhar. Ele nos disse que esta fortaleza duraria 1000 anos. Tantas mentiras. 12 de março de 1948. Outra sala de colheita falhou. São 2 em 2 meses. Ninguém está passando fome ainda, mas os murmúrios estão ficando mais altos. Não gosto da ideia de um motim clandestino. Não há muito mais para reportar. Charlotte e eu nos encontramos no meu quarto quando meus colegas de quarto estão fora. Ela é uma péssima enfermeira, mas uma excelente amante. 15 de agosto de 1948. Alguns soldados deixaram Tollerberg ontem. Covardes. Não sei por que estamos aqui encolhidos. Não acredito na causa do partido. Mas sei que amo meu país. Nunca sairei de Tollerberg. Nunca trairei a Alemanha. 25 de dezembro de 1948. Este é o primeiro Natal que celebro em 10 anos. O comandante Meyer sente o sentimento furioso do povo. Para reprimir os nossos pensamentos perigosos, ele permitiu-nos honrar as nossas tradições cristãs. O partido ou o líder não aprovariam. Mas ele não está aqui, está? Acho que ele pode estar morto. 21 de junho de 1951. Eu esqueci dessa coisa velha. A vida interveio. A morte interveio. Muitas salas de colheita falharam nos últimos 3 anos. E, como previ, as rações começaram. Isto é o que aconteceu com Tollerberg, que durou 1000 anos. Muitos revoltaram-se, enfrentaram a execução e tornaram-se mártires de revoluções futuras, perpetuando um ciclo interminável de morte. Rebelião. Morrer. Rebelião. Morrer. Desprezamos os prisioneiros. Mais bocas para alimentar. Bocas inimigas. Mas o comandante Meyer diz-nos que um prisioneiro é igual a poder. Por que precisamos de reféns? Para mim, essa não é a afirmação de um lado vencedor. Mas eu sei disso há anos. A guerra acabou. 1º de dezembro de 1951. Os homens estão adoecendo. As mulheres também, embora tenham sido priorizadas. São os famintos que mais sofrem. Felizmente, começamos a priorizar os alemães no que diz respeito à alimentação. A maioria dos prisioneiros está doente. Eles estão morrendo de fome e vivendo em condições terríveis. Mas o comandante Meyer finalmente valoriza a autopreservação acima do poder. No entanto, ele está começando a perder o controle. 12 de março de 1952. O Dr. Klein diz que muitos dos doentes estão infectados com tuberculose. Eles pegaram a morte branca. Uma doença antiga. Falou-se de uma cura para isso no final da guerra. Embora tal coisa possa existir, ela não existe aqui embaixo. E os doentes estão cada vez mais doentes. Estamos presos em uma lata. 30 de março de 1952. Os doentes foram confinados no bairro Oeste. O Arsenal. Há uma seção para pacientes alemães e uma seção separada para prisioneiros. Vamos colocá-los em quarentena lá até que morram. Eles ficaram com provisões adequadas. Só fico pensando que haverá menos bocas para alimentar. E estou feliz. 10 de julho de 1954. Muita coisa mudou em 2 anos.
Encontrei este livro enquanto limpava os pertences do meu colega de quarto, escondi-o debaixo do colchão. Ele nunca pensaria em olhar para lá. Não que isso importe agora. Seu nome era Bertram e ele pegou a morte branca. Não importa quantas vezes coloquemos os doentes em quarentena, a doença sempre volta. O Dr. Klein tem conduzido testes, tentando encontrar uma cura. Ele se cansa de implorar ao comandante Meyer que nos deixe sair de Tollerberg. Como eu, ele certamente sabe que não há guerra. Ele sabe que perdemos. Mas ele não ousaria deixar este lugar por vontade própria. Acho que ninguém realmente vai embora. 2 de novembro de 1955. Tenho um motivo para desenterrar este diário mais uma vez. Charlotte deu à luz nosso filho. Uma das 20 crianças nascidas nos 14 anos que passamos neste bunker. Eu o chamei de Fritz Vogel. Temo pela vida do menino. Rezo para que o comandante Meyer sucumba à velhice num futuro próximo. Ele parece ser o último fio que mantém este lugar unido. Depois dele, podemos até deixar este lugar. Poucas pessoas acreditam na causa do Führer. 16 de novembro de 1956. Cada ano passa num piscar de olhos. Seria de esperar que o tempo se arrastasse num lugar assim. Não. O tempo não existe aqui. Fritz é a única coisa que mantém Charlotte e eu vivos. Mas temos sorte. Temos mais do que a maioria. E por isso, somos gratos. Nossa população diminui. Há 10 anos, éramos milhares nesta cidade subterrânea. Restam 600 pessoas. A morte branca vai e vem. Sempre que pensamos que desapareceu, ceifa mais uma dúzia de vidas. Mas o Dr. Klein promete que está perto de uma solução. Ele realiza testes apenas nos prisioneiros. Pelo menos é isso que ele diz. Só temo que os seus testes continuem a colocar-nos a todos em risco. Não deveríamos manter os doentes vivos. Coloque balas na cabeça deles. Elimine o risco. Os médicos pensam demais. A vida não é tão complicada. Klein vai matar todos nós. 7 de maio de 1961. Parece que descubro este diário em momentos marcantes da minha vida. E este será o meu último. A morte branca finalmente me pegou. Solicitei que fosse morto esta noite. Morto e cremado. Não quero ser mais um dos experimentos de Klein. Não acredito que ele só faça experiências com os prisioneiros. O homem idoso afirmou nos últimos 7 anos estar à beira de um avanço. Tudo o que vejo é uma pilha de corpos. Só espero não ter passado esta terrível aflição para Charlotte ou Fritz. Não sou um bom homem, mas eles são pessoas puras. Charlotte é uma mulher de convicção. Ela não quer estar aqui. Ela se preocupa apenas em curar as pessoas, por mais terrível que seja ao fazê-lo. E Fritz é uma alma gentil. Ele não merece esta vida. Rezo para que este lugar não o coma vivo na minha ausência. Estremecendo com a última anotação do soldado alemão, virei a página para encontrar uma nova anotação. O diário de Fritz Vogel. 27 de outubro de 1973. Meu nome é Fritz e não sei se alguém algum dia lerá o diário do meu pai. Eles provavelmente nunca lerão meus registros também. Encontrei o livro do meu pai enquanto arrumava minhas coisas e me mudava para um novo quarto na ala sul. Mamãe está triste por me ver partir, e eu também estou com medo. Mas agora tenho 18 anos e sabia que esse dia chegaria. O comandante Meyer insiste que todos os homens se tornem soldados. Todas as mulheres se tornam enfermeiras ou professoras. Parece sem sentido. Restam poucos de nós. E achei desconcertante ler o relato de meu pai sobre este lugar. Mais estranho ainda é imaginar um mundo fora de Tollerberg. Papai falou de 1000 pessoas morando neste lugar. Bem, mais de 30 anos depois, somos 500. E a morte branca ainda persiste, mas não é a ameaça que costumava ser. Claro, perdemos pessoas todos os anos. E não há muitas crianças.
Não restam muitas pessoas para ter filhos. 8 de setembro de 1974. Só me lembro deste livro quando sinto que meus sentimentos podem finalmente transbordar. Meu pai estava certo. Escrever é a única coisa que extingue a loucura. Tenho trabalhado com Ku Klux Klan no laboratório. É assim que meus amigos o chamam, mas ele não me parece tão ruim assim. Talvez eu me concentre demais nas anotações do diário do meu pai. Ele falou de um médico determinado e inteligente. Dito isto, o velho que vejo está, reconhecidamente, um pouco perdido. Disseram-me que ele ainda faz experiências com os prisioneiros da ala oeste abandonada. Mas todos eles morreram há muito tempo. Como disse o comandante Meyer, a guerra acabou. Não há necessidade de desperdiçar recursos preciosos com o inimigo. Ele é um homem muito diferente daquele que meu pai descreveu. Claro, ele também está envelhecendo. 16 de fevereiro de 1975. Fiquei animado para trabalhar no laboratório. Era melhor do que outras tarefas militares. Patrulhas. Guardando o antigo arsenal na ala oeste. Limpeza de banheiros. Mas estou começando a concordar com meus amigos. Dr. Klein me deixa desconfortável. Você está doente, ele me diz. Mas eu mantenho você saudável. Lina me conta que ele sempre diz a mesma coisa para ela. Ela me impede de perder a cabeça. 2 de dezembro de 1976. Mãe passou. Ela pegou a morte branca. O Dr. Klein me disse que os antigos não têm o que é preciso. Não é como o sangue jovem. Os bebês do pós-guerra. Não acho que ele deveria ter dito isso para mim. O comandante Meyer ainda conta a mentira óbvia de que a guerra continua. Pedi ao comandante Meyer que me designasse para um departamento diferente. Precisei de toda a minha força de vontade para não dar um tapa na cara do médico por seus comentários insensíveis após a morte de minha mãe. 19 de novembro de 1989. 13 anos se passaram. Uma vida inteira, em muitos aspectos. Mas a vida é tão cansativa quanto me lembro. Ainda assim, pareceu-me adequado voltar a este diário num momento importante da minha vida. Muita coisa mudou em Tollerberg. Sou o coronel Fritz Vogel. Trabalho como braço direito do comandante Braun. Não que ainda tenhamos muitas pessoas para liderar. 100 pessoas vivem em Tollerberg. O pai falava muitas vezes de revoluções e de fugitivos, mas não tememos isso. Todos os sobreviventes são velhos demais para partir ou jovens demais para conhecer qualquer outra vida. Braun e eu já discutimos isso antes. Fazendo a ligação para deixar este lugar. Mas o que há além da fortaleza? Um mundo que não pertence à Alemanha. O Führer está morto. Foi isso que o comandante Meyer nos revelou em seu leito de morte. Um segredo que devemos guardar. Eu nem contei para minha esposa, Lina. Perdemos a guerra em 1945. 10 anos antes de eu nascer. E esta fortaleza é o lar dos últimos homens e mulheres do partido. O comandante era um homem egoísta. Quando soube que a Alemanha havia perdido a guerra, não contou a ninguém em Tollerberg. Ele continuou a mentira. Disse às pessoas para permanecerem fortes e pacientes. Afinal, este castelo foi construído para durar. Campos de cultivo internos, água extraída da neve da montanha e milhares de outras máquinas avançadas que faziam deste o refúgio perfeito. Uma casa por um milênio. O comandante nos disse que finalmente estávamos livres para partir. Ele não nos impediria. Mas para onde iríamos? Este é o único lar que as crianças já conheceram. Se pisássemos no mundo exterior, ele nos rejeitaria. E esse não é o único segredo revelado pelo comandante Meyer. Os prisioneiros e seus descendentes ainda estão vivos no arsenal. Durante 35 anos, o Dr. Klein conduziu experimentos com eles. Os rumores eram verdadeiros. Ele ainda está tentando curar a morte branca. E embora não tenha conseguido, ele desenvolveu um tratamento. Um tratamento que ele dá às crianças há décadas.
É por isso que não ficamos doentes. Ele dá a cada recém-nascido uma vacina temporária e depois introduz tratamentos na nossa alimentação. Só funciona nos jovens. Algo sobre a vacina funcionar apenas em carne jovem. Isso mata o velho. O Dr. Klein deve ser o homem mais sortudo do planeta por ter trabalhado tão de perto com pacientes infectados durante quase 4 décadas sem ficar doente. O homem deve estar na casa dos 80. 31 de agosto de 1992. Lina e eu acabamos de dar as boas-vindas à nossa filha ao mundo. Ela, a terceira geração da família Vogel a viver neste lugar esquecido por Deus. Ainda assim, isso não é nada menos que um milagre nestes tempos. Existem 72 sobreviventes. A maior parte da velha guarda morreu. No entanto, contra todas as probabilidades, o Dr. Klein persiste. Ele deve ser o homem mais velho no bunker por 1,5 km. Imagino que ele tenha uma foto de Dorian Gray escondida em algum lugar do quarto. 5 de abril de 1995. Você deve ver meu trabalho. O médico me disse isso hoje. Ele vem tentando me mostrar o arsenal na ala oeste há anos. Eu recusei. O comandante Brown viu algo ali. Algo que o deixou doente da cabeça. Ele tirou a vida dele. Não temos comandante agora. Não quero enfrentar o mesmo destino. Klein me contou mais do que eu queria ouvir. Já é suficientemente horrível saber que aqueles pobres prisioneiros de guerra ainda estão vivos. Prisioneiros de uma guerra que terminou há 50 anos. Lina e eu não acreditamos em nada disso. Não acreditamos nas coisas que o Fourier disse. A ideia de uma corrida perfeita. Afinal, o que isso quer dizer? Não quero saber que coisas ele fez. Mas com base nas histórias dos velhos, estávamos do lado errado da história. Eles não diriam isso, é claro. Há menos pessoas para manter as coisas funcionando. Menos pessoas que sabem consertar máquinas e cultivar. Depois da morte do comandante Brown, dispersei as patrulhas. Isto não é um exército. É um grupo de pessoas assustadas que se escondem no subsolo. Com muito medo do mundo que está além da porta. O pior de tudo é que a morte branca regressou. 21 de dezembro de 1996. Finalmente sucumbi às exigências do médico. Juntei-me a ele no antigo arsenal. Durante o ano passado, a velhice e a morte branca mataram todos os membros da velha guarda, exceto o Dr. Klein. Há cerca de 50 pessoas vivendo neste buraco. A maioria dos sobreviventes tem menos de 40 anos. Nenhum de nós conhece o mundo antes do bunker. Nenhum de nós conhece o mundo além do bunker. Antes de morrermos, eu precisava saber o que o médico estava fazendo. E foi muito pior do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Os prisioneiros sobreviventes são filhos e netos dos prisioneiros ingleses e franceses. Eles não conheceram vida além da ala oeste. Além de suas jaulas. Mas não foi isso que mais me horrorizou. A ala alemã do arsenal está vazia. Nenhum doente sobreviveu lá. Mas na ala da prisão, Klein me apresentou gaiolas com crianças. Eles estavam inchados além do limite. Pessoas gigantescas e protuberantes. Não apenas suas barrigas, mas seus membros e rostos. A pele deles estava verde e inchada, como se todos os seus corpos tivessem desenvolvido gangrena. O médico ignorou minha reação perturbada. Ele começou a insultar as crianças. Cuspindo em sua gaiola. Chamando-os de nomes vis e repugnantes. Dizendo-lhes que Deus os puniu por seus pecados. O próprio pecado de nascer no caso dos prisioneiros judeus. Meu pai era um homem de Deus, e isso não parecia certo para mim. As crianças não responderam nada. Apenas nos examinou com olhos agonizantes e vidrados. Olhos que pareciam implorar pela morte. Antes mesmo de saber o que estava fazendo, saquei o antigo revólver do meu pai e descarreguei todas as 6 balas nas costas do médico. Ele não morreu imediatamente. Não como um homem normal. Mas então o Dr. Klein não era mais um homem.
Quem sabe quais experimentos ele realizou para prolongar sua vida? E enquanto eu estava diante do médico, que sorria com o sangue acumulando nos lábios, ele me contou um segredo terrível. Ele encontrou a cura para a morte branca antes mesmo de eu nascer. Uma cura que ele administrou aos jovens antes de nascermos. Mas os efeitos colaterais puderam ser vistos nas gaiolas. As crianças verdes e enegrecidas. O Dr. Klein me disse que encontrou uma maneira de impedir que a doença nos matasse, ligando nossas mentes às bactérias, fundindo-nos em uma entidade singular. O hospedeiro mantém a doença viva e a doença mantém o hospedeiro vivo. Mas isso não é nenhum tipo de vida. O que aconteceu com aquelas crianças não é humano. Ele vinha aplicando tratamentos na comida das crianças alemãs não para combater a doença, mas para impedir que a cura nos transformasse em monstros como os prisioneiros. E quando o Dr. Klein morreu aos meus pés, percebi algo terrível. Sem ele não haverá mais tratamentos. Enquanto meu coração disparava, virei a página e não encontrei nada além de rabiscos maníacos. Rabiscos que continuaram ao longo de inúmeras páginas. A palavra ou frase ocasional era facilmente discernível. Calor. Calor. Coma calor. Não que isso fizesse sentido. Meu coração disparou ao pensar na forma escura que vi do lado de fora da tenda. A sombra iminente com passos gigantescos. Um ou mais residentes de Tollerberg sobreviveram. Amir. Eu sussurrei com medo.